O valor de 210 graus em radianos é... Então nós temos que fazer a equivalência. Vou pegar um círculo, uma circunferência, né? Eu vou fazer mais ou menos. Começar aqui com 0 graus e no sentido anti-horário, que é uma convenção, né? Sentido positivo é anti-horário. Se der uma volta completa na circunferência, você dá uma volta de 360 graus, certo? Então, metade da volta vai ser 180 graus. Três quartos de volta vai ser 270 graus. E a volta completa 360. Esse é um tipo de divisão, divisão em graus. Uma outra divisão que costumo fazer é em radiano. Uma volta completa vai ser equivalente a 2π radiano. Tá? Isso é uma circunferência de raio unitário. Então, quando fala assim, o comprimento da circunferência é dado por 2π raios, 2π comprimento é 2π vezes o raio. Quer dizer que nessa circunferência, 2π, o comprimento dela, ela tem uma unidade de raio, tá? Então, metade dessa circunferência vai ser equivalente a π radiano. Π rad. Então, para fazer essa transformação de 210 graus, é normal, comum, nós tomarmos o π. Então, nós fazemos uma regrinha de 3 simples. Ó. Fazemos isso para qualquer transformação. Π radiano equivale em graus a 180. Então, 7π sobre 6... 7π sobre 6 não. Já estamos no resultado. 210 graus... nós queremos transformar, vai ser igual a x, tá? É sempre assim. Então, produtos meios igual a produtos extremos, 180 vezes x é a mesma coisa que 210 vezes π. Então, x é igual a 210π sobre 180. Nós podemos simplificar, cortando esse zero e dividindo por 3 tudo, em cima e embaixo. 21 dividido por 3 dá 7, 18 dividido por 3 dá 6. Então, 210 graus equivale a 7π sobre 6 radiano. Isso está na alternativa A e alternativa B também, né? Então, escolhe. Ah, não, esse aqui é negativo. É só a alternativa A que é correta. Deu positivo, né? 7π sobre 6. Então, 210 graus estaria mais ou menos aqui, ó. Que é a mesma coisa que 7π sobre 6 radiano. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6 radianos no ciclo trigonométrico abaixo, e considerando o sentido anti-horário, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C e D, respectivamente, são. Então, primeira observação que nós estamos no sentido anti-horário, né? Então, vamos ligar os pontos, olha. O A com C, B com D. Ok. Então, nós estamos no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Sentido horário, sentido negativo. Então, este ângulo aqui mede π sobre 6.
Agora as alternativas estão em graus, então nós temos que fazer uma conversão. Lembrando que π equivale a 180 graus, π radianos equivale a 180 graus. π sobre 6 é igual a x, então x é igual a 180 vezes π sobre 6 dividido por π. Esse π está aqui, né, passa dividindo. Então x é igual a 180 dividido por 6, 30. π com π simplifica. Então esse ângulo equivale a 30 graus. Tá? Que esse ângulo é ângulo reto, tem 90, então aqui tem 60. E esse aqui também tem 30, então tem mais 90. Então esse ângulo aqui, o ângulo B, tem 150 graus, certo? Mais 60, tá? Então esse aqui tem 150 graus. Com isso você já elimina. Alternativa B está errada. Está errado a A. Está errada a E. O ângulo C, você tem mais 60 graus aqui, ó. Porque se esse é 60, esse também é 60. Então você tem 210. Tá certo, tá certo. Então só falta determinar. E o outro, obviamente, só pode ser o 330, né? Então a letra D é a alternativa correta. Ok? O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Blá. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas, então todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta quando o cofre está fechado está indicada na figura. Para abrir o cofre são necessárias 3 operações que devem ser realizadas girando o disco menor a partir da posição indicada em: primeiro, π sobre 3 no sentido horário, segundo, π sobre 2 no sentido anti-horário, terceiro, π sobre 4 no sentido anti-horário. Pode-se afirmar que o cofre será aberto quando a seta estiver na posição K, na posição B, tem as alternativas. Então vamos descobrir. Aqui fica mais fácil, nós fazemos a transformação, né? π sobre 3 é a mesma, π vale 180, mesma coisa que 180 dividido por 3, equivale a 60 graus, tá? π sobre 2 equivale a 90 graus, que é metade. E π sobre 4 equivale a 180 dividido por 4, que é 45 graus, ok? Então você pode fazer diretamente aqui no relógio, aqui no cofre, fazendo o que? π sobre 3 no sentido horário, então vamos nesse sentido. Então nós vamos caminhar 60 graus, então, aqui foi dividido, ó, de A até L em 12 partes, né? Então cada parte dessa tem 30 graus. Então nós vamos caminhar no sentido horário, lembrando que o sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo, é uma convenção, tá? Então você vai no sentido horário, você vai caminhar 60 graus. Então você vem para cá, vai parar aqui, certo? Parou aqui. Depois você vai no sentido anti-horário, você vai caminhar 90 graus. Então 30, 60, 90. Você vem parar aqui. E a terceira
vez, você vai π sobre 4 no sentido horário. Então, você vai caminhar 45 graus. 30 mais 30 dá 60. Você vai parar aqui, ó, na metade. Tá? Então, você vai aqui, ó. Então, você vai estar, ó, no ponto médio entre A e L. Alternativa C, alternativa correta. Poderíamos ter feito de outro modo também. Você poderia, por exemplo, você tem π sobre 3 no sentido horário. Então, menos π sobre 3. Você tem meio π no sentido anti-horário, quer dizer, positivo. Então, mais π sobre 2. E π sobre 4 no sentido horário. Então, negativo, né? Menos π sobre 4. Isso é igual a fazer essa operação com frações, vamos achar o denominador comum, que vai ser 12, né? 12 dividido por 3 dá 4, menos 4π. 12 dividido por 2 dá 6, dá 6π. 12 dividido por 4 dá 3, dá menos 3π. Isso aqui é igual 7 negativo, né? Mais 6 dá menos π sobre 12, que é igual a 15 graus no sentido horário. Então, você já sabe que vai ser aqui. Mas isso era só para achar o resultado final de onde a posição que vai ser aberto o cofre. Mas para abrir o cofre realmente tem que fazer todas as operações que nós fizemos aqui, tá bom? Então, com ponto médio. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são respectivamente. Bom, aqui o nosso ciclo trigonométrico está com as divisões em graus. Então é melhor a gente converter primeiro, né? 5π sobre 6 é a mesma coisa. 180 dividido por 6 dá 3, vai ser igual a 150 graus. Equivale a 150 graus. 5π sobre 4 é 45, 225 graus. 180 dividido por 4 é 45 graus, vezes 5, 225 graus. E 3π sobre 2... 3π sobre 2 a 90, 270 graus. E 5π sobre 3 a 60, 300 graus. Então vamos lá. 150 graus, 60 mais 90. Então, 90 mais 60, né? Então, nós temos aqui, né? 150 graus. 5π sobre 6. 5π sobre 6 aqui, tá? 5π sobre 6, ele quer o seno de 5π sobre 6. Então, o seno é o eixo vertical aqui. É o eixo do seno e o eixo do cosseno, o eixo horizontal. Então, aqui o que vale é meio. Então, nós vamos olhar, está na ordem, né, respectivamente. O seno de 5π sobre 6 é onde a gente tem meio. Então, a gente vai ficar com essa alternativa. Como opção essa e essa. Essa aqui a gente elimina e elimina. Ok, agora vamos ver 225 graus. 225 graus seria 180 mais 45 graus. Então aqui, né? Então aqui é 5π sobre 4. 5π... que é o cosseno de 5π sobre 4. Cosseno, então, é eixo horizontal, é o que está aqui.
que é a mesma medida daqui. Então é raiz quadrada de 2 sobre 2, só que negativo, porque está do lado de cá. Então cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui está certo. Esse aqui já está fora. E esse está fora. Então a alternativa correta é a alternativa D. Só para desencargo, seno de 3π sobre 2. Seno de 270 graus. Aqui, ó, menos 1. Aqui é 3π sobre 2. Verdadeiro. E depois cosseno de 5π sobre 3. Cosseno de 300 graus. 270 mais 30. Aqui, né? 300 graus é 5π sobre 3, que é meio. Meio positivo também confere. Ó, ficamos bom nessa, hein? Deu certinho. Tá bom? É isso. Os ângulos abaixo pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Um ângulo que se encontra no intervalo aberto 3π sobre 2 até 2π, aberto em 2π, pertence a que quadrante e tem os sinais do seno e cosseno respectivamente. Aí tem as alternativas, né? Então vamos localizar primeiro 3π sobre 2. 3π sobre 2 é igual a um ângulo de 270 graus. Então aqui fica 3π sobre 2. Tá? E 2π é a volta completa. Lembrando que o sentido positivo é o sentido anti-horário. Aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270, né? 360, que é 2π. A volta completa. Então o ângulo se encontra nesse intervalo aqui, ó, nesse quadrante. Ele é aberto, quer dizer que o 3π sobre 2 não está, não pertence ao intervalo, e o 2π também não. Deixa eu apagar aqui. Intervalo aberto. Não faz parte. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então, olha, estamos entre A e B. Essas outras aqui pode esquecer. Aqui está dizendo que está no terceiro quadrante. Então, sinais do seno. Seno, que é uma 0, 1 positivo, 0, 1 negativo, para baixo do eixo, tá? Esse aqui é o eixo dos cosseno, e esse aqui é o eixo do seno. O eixo vertical, esse eixo aqui é do seno. Então, como ele está para baixo aqui, o quarto quadrante, o seno é negativo. Então, alternativa A. Cosseno é positivo. Cosseno é esse pedaço aqui é positivo, esse pedaço aqui é negativo. Esse seno é negativo, cosseno positivo. Alternativa A. Certo? O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido por cosseno de alfa, podemos dizer que o valor da tangente de alfa é, bom, o quádruplo desse ângulo que foi dado, né? 4 vezes alfa é igual a π. Isso quer dizer que o alfa, esse ângulo aqui, vale π sobre 4. Ou 45 graus. Certo? Então, o seno de alfa vai ser igual seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de alfa, cosseno de 45 graus, também é a raiz de 2 sobre 2. Então, tal forma, a tangente de alfa vai ser igual o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, que é igual a 1.
tá? Então, alternativa C. Na verdade, é a tangente de 45 graus, que é... Todo estudante do segundo ano sabe que é 1, né? Ou não? Sabe sim. Dado o gráfico da função f de x igual a seno de x sobre 2, o valor da amplitude e do período dessa função são respectivamente. Bom, a amplitude, essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, que é 1, né? Tá? Então, amplitude 1, nós vamos ficar entre essa e essa. Essas aqui esquece. E o período é um intervalo que vai daí de crista a crista ou de vale a vale. Então, olha, menos π até 3π. Então, que dá π mais 3π, 4π. Então, o período é de 4π. Ou daqui, olha, π até 5π. Não está marcado, mas é 5π. Tá? Então, alternativa E é correta. O gráfico abaixo representa a função seno, cosseno. Bom, estamos entre seno e cosseno. Vamos tentar definir primeiro que função que é essa, é seno e cosseno. Olha, cosseno de zero, olhando o círculo trigonométrico, vamos pegar o círculo trigonométrico para a gente lembrar um pouco. Esse é o eixo do cosseno. E o eixo vertical, o eixo do seno, tá? Então, olha, 0 grau, ou de zero, né? 0 radiano, e aqui é π sobre 2, aqui π, 3π sobre 2, e a volta completa é 2π. Cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, olha, aqui está no 0, 0. Então, com certeza, essa função não é cosseno, é seno. Então, a gente já elimina a letra B e a letra D. Agora, você tem que analisar se a função é 2 seno de 2x, 2 seno de x ou 2 mais seno de x. Tá? Então, pegar seno de zero, aqui é 0. Daqui aqui é 1, daqui aqui menos 1. Estamos no círculo unitário, né? Então, seno de zero é 0. Tá? Então, se eu tenho 2 mais seno de zero, vou ter 2. Não está no 2. Então, elimina a letra E. 2 vezes seno de zero é 0. Então, é verdadeiro. Seno de 2 vezes 0 é o seno de 0, que é 0. Então, está verdadeiro. Então, estamos ainda entre essa. Tem que analisar outro. Vou pegar seno de π sobre 4. Só que agora nós vamos pegar... tudo bem. Seno de 2 vezes π sobre 4. Colocando aqui na letra A. É igual a mesma coisa que seno de π sobre 2. Simplificando aqui, tá? Quanto que é seno de π sobre 2? 1, né? Então, isso aqui é igual a 1. Então, quando o x vale π sobre 4, o seno, 2 vezes o seno, vai ser 1. É verdadeiro. Vou pegar agora na letra C. Seno de π sobre 4. Estou pegando x igual a π sobre 4. Quanto que é seno de π sobre 4? Π sobre 4 é 45 graus, né? 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. É igual a 1. Então é falso.
Então, com certeza, a alternativa A é correta, ok? Escolha o gráfico que melhor representa a função f de x igual a 2 mais cosseno de x. Vamos descobrir, montar uma tabelinha. Colocar, fazer a tabelinha aqui. Vou dar aqui, colocar o valor de x, aqui o valor do cosseno de x, já deu, vai. O que acontece quando x vale 0? Quanto que é o cosseno de 0? 1. Cosseno de x. E aqui eu já vou colocar direto, ó. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, quando o x vale 0, o y aqui vai valer 4. Então, já elimina essa, já elimina essa, já elimina essa. Não, essa aqui não, porque aqui tá... Não, tinha que ser 0. Não. Já elimina essa, a alternativa aí é correta. Mas, tudo bem, vamos colocar aqui, vai. Pegar esse valor aqui que a gente sabe, só para ter certeza. Quando o x vale π, quanto que é o cosseno de π? Menos 1, né? Então, cá, menos 1, menos 2, mais 2, 0. Verdadeiro. Tá vendo? Se for 2π, quanto que é o cosseno de 2π? 1 vezes 2, 2, mais 2, 4. Ah, facinho. É, olhando o gráfico é mais fácil. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolve a equação seno de x igual a meio, no intervalo fechado 0 até 3π, fechado também 3π. Bom, você tem que fazer a pergunta assim: para quais valores de x o seno de x igual a meio? Meio aqui, ó. Passar uma paralela. Nesse ponto, ó, x, tem que descobrir que ponto que é esse. Então, tá, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Então, quer dizer que cada ponto desse é igual a π sobre 6. Certo? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Ó, até o 3π tem 4 pontos. Então, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Esse aqui pode... Não, isso aqui também está errado. Isso aqui também está errado. Só sobrou a B e a E, mas aí, olha... seno de 0 é 0, né? Ó, aqui tá certo, mas não... Como tá certo? Seno de π. Seno de π é 0. Também tá errado. Então, a alternativa B. Mas tá fácil fazer, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 π sobre 6. Tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 π sobre 6. 14, 15, 16, 17. Então, a alternativa B é a correta. Boa. Observe o gráfico abaixo. A solução ou soluções da equação cosseno de 2x igual a 1 no intervalo 0 a π
0 até π é o são, né? Então, nós queremos cosseno de 2x igual a 1. Então, quando multiplicar o valor de x por 2, tem que dar cosseno de 2 vezes o x igual a 1. Então, vamos pegar aqui. Isso é igual no exercício anterior, né? Tem que ser igual a 1. Nesse intervalo, π. Aqui 2π já ultrapassa o intervalo. Como é de 0 a π, então vai ficar só o 0 e o π. Para que o cosseno seja igual a 2x igual a 1. Ok? Então, alternativa D. De dado. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. T, temperatura, igual a 50 vezes o seno de 2π, que multiplica T menos 101 dividido por 360 mais 7. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde t igual a 0, corresponde ao primeiro dia de janeiro e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Essa cidade, no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit igual de... Então, basta substituir na equação, né? Equação dada é temperatura igual a 50 vezes seno de 2π vezes T, 311 menos 301 menos 101 aqui, tá? Na forma, dividido por 360 mais 7. Então, T vai ser igual a 50 vezes seno 2π, 311 menos 101 dá 210. Sobre 360 mais 7. T igual a 50 vezes seno 2π. Vamos simplificar o que der. Ó, dividir por 2, tá? 180 aqui com esse 2. Esse 0 com esse 0. Vamos deixar mais ou menos assim. Vai ficar π vezes 21 sobre 18 mais 7. Ainda dá para dividir por 3. Fica 50 vezes seno. 3 vai dar 7. 18 a 7 sextos de π. Mais 7. Quanto que é o seno de 7π sobre 6? Vou dividir por 180 dividido por 6 dá 30. Dá um ângulo de 210 graus, né? 210 graus. Seno de 210 graus é igual a menos meio, né? Então vai ficar seno de menos meio. Mais 7. Então T igual a 25 menos 25 mais 7. T igual a menos 18. Alternativa B. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir. Vamos calcular. Bom,
Se o lado BC todo tem 8 centímetros, metade tem 4. 4 daqui até aqui, né? CD vamos chamar de D. Tá? E a altura, ó, tem dois triângulos retângulos aqui, ó. Pode pegar qualquer um dos dois. Os dois tem um triângulo isósceles, né? Tem hipotenusa igual a 12. Então, para o Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos lados. E um lado é a altura. 4 ao quadrado, 16. 128, né? Isso é igual a H. A raiz de 128 não tem nenhuma resposta aqui, então vamos fatorar o 128. 128 é igual a 2 elevado à quinta, 32, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima. Então vai ficar 2 elevado à sexta vezes 2. 6 dividido por 2. O 2 fica dentro da raiz. 2 ao cubo igual a 8. Então a altura igual a 8 raiz de 2 centímetros, alternativa E. O que quer fazer no esporte radical estava pesquisando sobre a tirolesa e visualizou o seguinte esboço. Ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço. Sabendo que seno tal, qual será aproximadamente essa distância? Bom, estou imaginando que a tirolesa seja a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá? Bom, aqui foi dado seno, cosseno, tangente e tal. Então, supondo que a tirolesa é essa medida de AC, a tangente de 20 graus foi dada? Foi. Vai ser igual. Lado oposto. Não, tangente não vai dar. Vamos usar seno. Seno de 20 foi dado. Seno de 20 graus igual cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre a AC. Tá? Então, seno de 20 é 0,34 vezes AC igual a 510. Então, a medida da tirolesa vai ser 510 dividido por 0,34. Fazer essa divisão aqui. Igualando as casas, cortando a vírgula, vezes fazendo a divisão como se fosse 2 inteiros. 5 vezes 4 é 20. 1.500. 1.500 metros. Não, milímetro. Vixe, aqui puseram milímetro. Ó, eu acho que deve ser metro aqui. Deve ser metro. 510 milímetros. Daria 1,5 metro só de tirolesa, é muito pouco. 1.500 metros, alternativa E. Observe a figura. Nelas estão representados um quadrado e 2 círculos, um inscrito e outro circunscrito ao quadrado. Se o lado do quadrado mede 24 centímetros, os comprimentos dos círculos inscritos e circunscritos ao quadrado são respectivamente. Então, vou ter que achar a medida dessa diagonal. Porque metade da diagonal, ou a diagonal inteira, é o diâmetro do círculo. Então vamos lá. O lado do quadrado mede 24.
Então a diagonal, vamos por aqui, essa maior, né? Diagonal maior, de AC aqui, por de AC. Passar outra diagonal aqui também. Aqui, ó. Um raio vai ser o lado do quadrado, ó. O diâmetro do círculo menor. Então, do círculo menor já é fácil calcular. Na verdade, é o comprimento da circunferência interna, né? O comprimento do círculo, da circunferência é 2πr. Tá? E a gente sabe que 2 vezes raio é igual ao diâmetro. Então, uma circunferência é escrita chamando de ser 24π. Então, essa aqui considera, essa considera e as outras pode cancelar. Tá aqui essa é a medida do diâmetro. Agora o externo é só achar essa diagonal, que é o diâmetro da maior. Usando o Pitágoras, né? Ó, triângulo é retângulo, tá? Então nós vamos ter a diagonal, vou chamar de D. Hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado, soma do quadrado dos lados do quadrado. 24 ao quadrado é igual a 576. Então vai ser 576 mais 576. Então D é igual a raiz quadrada. 12 vai 1, 7, 15 vai 1, 1152. Vamos fatorar o 1152. 576 tem que ser, né? Se não for. Ai, 4. Fico maluco. 2, né? 2, 2, 4, 8 vezes 2, 8. 2, 144. 2. Que dá 12, né? Ia dar certo isso aqui, né? 7 vezes 2, 14, 72. 36, 2, 18. 2 dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Ah, deu certo. Então a raiz quadrada vai ser igual a D igual a raiz quadrada 2, 4, 6, 7. Então vou pôr 2 à sexta vezes 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado sai da raiz, 2 à sexta dá 2 à terceira, dá 8, dá 24. 24 raiz de 2, alternativa A. O π, né? Que é o comprimento da circunferência 2, igual ao diâmetro vezes π. Ok? No triângulo ABC são dados medida do ângulo A igual a 30 graus, B igual a 8 centímetros, C igual a 3 raiz de 3 centímetros. A medida do terceiro lado, esse lado BC, será igual a qual dos valores abaixo? Bom, aqui então você conhece um ângulo. O triângulo foi dado, é um triângulo qualquer, né? Foi dado um ângulo e dois lados adjacentes a esse ângulo. Então aqui cabe a lei dos cossenos para descobrir o outro lado, tá? Então nós vamos ter esse lado aqui, vou chamar de lado A. Quadrado de A igual a soma de 3 raiz de 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes os lados
vezes o cosseno de 30 graus. Então A ao quadrado igual 3 dá 9 vezes 3, 27, mais 64, menos 16, 48, raiz de 3 vezes cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, ao quadrado igual 91, 11 vai 1, 7, 9, acho que é menos, mas 48 dividido por 2 dá 24, menos 24 menos 72, então A ao quadrado, ó, 48 dividido por 2 dá 24, vezes 3, 72. 91 menos 72 dá 19, né? 19. Então A igual a raiz quadrada é 19, alternativa D ditado. Certo? Certo.